Agradecemos o pessoal da FEB, Peixinho, Simone, Zenira, Clipper e todo mundo que está aí, né? Que os demais aí, está todo mundo presente, Suzy, quem mais que eu esqueci, que é o pessoal que está sempre com a gente, fazendo esse trabalho maravilhoso aqui, então, todos bem-vindos. Peixinho já vai fazer pedágio, né? Começa hoje, termina domingo. A gente tentou colocar ele no pedágio domingo à noite, mas ele conseguiu escapar, então, né, vamos dar bastante trabalho para ele. De hoje até domingo, 13h. Então, sejam todos bem-vindos. Nós temos a programação da macro-regional, iniciamos hoje e vamos até domingo, com horário previsto de encerramento, 12h30. A macro-regional ela tem como tema a Jornada Espírita da Autorrealização. Nas datas de 2, 3 e 4 de agosto, ela está acontecendo no extremo sul, Porto Seguro, que envolve CR 13 e 26, e assim também em outras localidades. Ela já vem acontecendo, né, e segue aí mais um pouquinho no calendário, abrangendo todo o nosso estado. Então, é um trabalho muito legal, que a gente consegue aí juntar várias casas no mesmo espaço, e faz um trabalho muito bom. Durante a macro, nós vamos ter várias oficinas, tá? Então, as pessoas que já fizeram inscrição, já decidiram para qual oficina irão, e quem não fez ainda, está em tempo, tá? A partir de 7h30 da manhã, nós vamos estar aqui aguardando vocês para fazer essa inscrição, material, crachazinho, para começar as atividades. Amanhã nós vamos iniciar, então, a partir de 7h30, nós já vamos estar fazendo o credenciamento, então já pode chegar. 8h30, vai iniciar a atividade já com o momento de harmonização. Então, a partir de 8h30, a gente já inicia as atividades. 9h, vamos ter os comentários sobre o tema da macro-regional. Em seguida, 10h30, um intervalo. Retornando do intervalo, a gente inicia as oficinas. Tá? Então, já vão programando aí a agenda de vocês. Depois a gente tem um intervalo de almoço e retorna às 14h também com as oficinas. Com um intervalo à tarde e depois uma confraternização que vai acontecer aqui no salão inferior. Tá? Então, as oficinas elas vão acontecer neste salão e na escola aqui do lado, que tem salas individuais para cada oficina. Tá? Então, a partir do momento que a gente liberar as oficinas, vai ter esse deslocamento para a escola, e vocês já vão chegar lá e já vai estar determinado aí qual vai ser a sala de cada um. Tá? Então, já vai ficar direitinho. E no domingo, a gente retorna às 8h da manhã, com a conclusão das oficinas, a reunião do Conselho Federativo, um intervalo e depois uma socialização geral das atividades. Eu estou falando muito baixo? Não? Ah, valeu. Tá vendo? Tá? Bom, essa é a nossa programação. Melhorou aí atrás? Melhorou? Tá, essa é a nossa programação, então, de atividades para sábado e domingo. Então, cada um aí, pegue sua agenda. Ah, sim. Um outro detalhe, que a gente come bastante durante o evento, né? Já falei de intervalo. Olha aí, 3 vezes intervalo, com fraternização, e ainda a Elisa me lembra que tem almoço, tá? O almoço, a gente tem aqui do lado a churrascaria do Bira, é self-service, e tem comida para todos os gostos, tá? Então, no intervalo, quem quiser almoçar aqui, a gente vai ter um tempinho aí de 1h30 de almoço, então pode almoçar aqui, como pode também procurar outros restaurantes. Ele tem a comida dele, é uma comida boa, o preço dele é um preço acessível, que eu acho que dá para todo mundo, né, facilitar e ganha tempo, bate papo e confraterniza também no almoço. Tá? Então, a gente vai almoçar aqui do lado. Eu já combinei com eles e aqui no fim nós vamos fazer o deslocamento para o restaurante, a entrada e a saída pelo fundo. Tá?
Aí eles vão abrir aqui, ela até falou que eles mexeram, então ficou um espaço reduzido, mas dá tranquilamente para a gente circular. Então a gente vai fazer a passagem por aqui. Ok? Mais alguma coisa? Esqueci? Não? Tudo ótimo? Tá? Então hoje, para a nossa abertura, nós vamos ter o nosso companheiro André Luiz Peixinho. Ele é presidente... Ponto. André Luiz Peixinho. Ponto. Não, ele é presidente da FEB, a gente não pode esquecer desse detalhe, né? Ponto. É que ele está me contando uma história de peixinho, vendendo peixe, não. É peixinho mesmo. Tá? Mas então, todo mundo conhece ele por Peixinho, e nosso presidente aí da FEB, a gente tem o maior carinho por ele, por isso que a gente brinca, tem essa liberdade de brincar, e ele também de cortar a gente aqui no microfone, tá? Ó, chega. Tá? Então, e Peixinho vai nos falar sobre o tema da macro-regional, que é a Jornada Espírita da Autorrealização. Então, desejo a todos boas-vindas. Estão em casa, não é para se sentir, estão em casa. Sintam-se em casa, sintam-se abraçados por todos nós e estamos à disposição para qualquer necessidade. Aí nós, CR26, CR13, é só procurar a gente e buscar aí o auxílio que precisar. Então, a todos nós, muita paz, muita luz. Peixinho, um excelente trabalho. E após a palestra, a gente vai ter uma harmonização e Simone, também da FEB, vai fazer a prece final. Então, muito obrigada a todos. Simpatizantes, a nossa grata satisfação de estarmos novamente num porto seguro, que é o Porto da Paz. Esse nosso trabalho é pertencente, em princípio, como gestão maior da Diretoria de Integração Federativa e que, de certa forma, nós aqui representamos, trazendo o abraço fraterno da sua diretora, que é Ednólia Pinto Peixinho. O sobrenome dela não é porque é casada comigo, não, é de origem mesmo. Nesse momento, ela está coordenando a macro-regional, que é a maior de todas, porque é em Salvador, e nós estamos encerrando esse ciclo de viagens por todo o estado da Bahia. Para que vocês compreendam com mais profundidade o trabalho federativo, vale a pena recordar para aqueles que ainda não se deram conta do que é que ele significa. Em primeiro lugar, ele representa todo um esforço de continuidade do trabalho que Allan Kardec começou, tanto no discurso como na praxis, quando falava da necessidade de termos uma unidade do pensamento espírita. E ele próprio viajava por aquelas regiões próximas de Paris e até mesmo Bélgica e adjacências para difundir a ideia espírita que constituía-se como uma grande família. E ele também, ao trabalhar com a Revista Espírita, o fez congregando mais de 1000 núcleos espíritas por correspondência, inclusive a da Bahia, o núcleo da Bahia, que foi caracterizado como o primeiro do Brasil, assim como o Porto Seguro é o primeiro local do Brasil, graças à influência ou à criação de Luiz Olímpio Teres de Menezes, que neste ano nós estamos comemorando os 150 anos do lançamento do primeiro jornal espírita do Brasil, também na Bahia, o Eco do Além Túmulo. Então, esse congraçamento, que começou com Allan Kardec, teve continuidade com Leon Denis, Gabriel Delany, principalmente com as suas vinculações com os outros personagens do chamado período metapsíquico do Espiritismo. Na Bahia, esse trabalho emergiu, em primeiro lugar, como uma grande ideia do próprio Luiz Olímpio Teles de Menezes, que em 1873
criou a Associação Espirítica Brasileira. Olha só como era a pretensão. Para agregar esses grupos espíritas do país inteiro, ainda emergentes. E o seu jornal, que durou 2 anos, o Eco do Além Túmulo, aliás, circulou durante 6 números, 1 ano e pouco, ele circulou em vários países, inclusive na Espanha, na Alemanha, nos Estados Unidos, que eram os centros de grande porte, a Europa e os Estados Unidos, além de vários estados do Brasil. Mas na Bahia isso se desenvolve com mais clareza quando José Florentino de Sena inaugura o que foi a primeira caravana baiana da fraternidade. À época não tinha esse nome, pois que ele visitou todos os centros espíritas de Salvador e provavelmente um de Lauro de Freitas, cidade vizinha, no período de 3 de outubro, data do nascimento de Allan Kardec, até 25 de dezembro, que é a data do nascimento oficial de Jesus. Nesse período, então, agregando-se desta forma os espíritas de Salvador, ele criou a União Espírita Baiana, e criou com a finalidade dupla de ser a casa de Jesus e agregar os espíritas de todos os centros, e logo mais estava afiliado à já presente Federação Espírita Brasileira. Quando ele desencarnou, sucedeu-lhe Manuel Miranda, e ele teve um secretário que era Leopoldo Machado. Para quem conhece a literatura dos vultos espíritas da Bahia, essa deve ter sido uma administração muito interessante, porque esses personagens fizeram parte da diretoria da União Espírita Baiana. O José Florentino de Sena virou José Pititinga, muito antes, aliás, de se tornar presidente da Federação Espírita, e viveu uma espécie de conversão. Os seus conterrâneos disseram que ele, depois que se transformou em espírita, parece que mudou completamente o seu ímpeto, e é um primeiro convertido sério do movimento espírita, se a gente conhece a sua biografia. Ele, na juventude, era abolicionista, era republicano e era muito impetuoso. E, nos seus arroubos da juventude, chegou a escrever no Palácio Episcopal morte parece aos monarquistas, ou morte aos bispos, pichava muros e fazia coisas do gênero. Mas depois que tornou espírita, então acalmou os ânimos e pôde assim se transformar num líder especial em que as suas ações se caracterizavam pela bonança, pela generosidade, pela solidariedade. O seu sucessor, Manuel Miranda, foi considerado por alguns o tomo 2 da calma de José Pititinga, é assim que diziam que ele era. Ele ficou tão parecido, do ponto de vista afetivo, social, que se transformou nesse apelido, que era o 2º volume de José Pititinga. Juntos, eles fizeram também as suas viagens para o interior, Manuel Miranda e Leopoldo Machado, que era a voz tonitruante, falante da época, divulgando a ideia espírita e principalmente uma noção chamada espiritismo de vivos. E é nesse conjunto de atividades que aos poucos se institui a ideia de confraternização na Bahia. Quando em 1950, ou aliás, 1949, foi proclamado o chamado Acordo Nacional Pacto Áureo no Rio de Janeiro, José Pititinga já conhecia à época a federação, quer dizer, antes disso ele já tinha desencarnado, já existiam laços, e esse pacto chamado, que gerou o Conselho Federativo Nacional, que agora completa 70 anos, trouxe uma liderança para a Federação Espírita Brasileira, Leopoldo Machado, o baiano que estava radicado no Rio de Janeiro. E ele teve a brilhante ideia de unir-se a Lins de Vasconcelos, o paraibano, que morava no Paraná, e vários outros personagens de São Paulo, Rio e Rio Grande do Sul,
e criar a Caravana da Fraternidade para percorrer o norte e o nordeste do Brasil, a fim de que tivéssemos uma noção do que acontecia no eixo Rio-São Paulo, porque essas notícias chegavam aqui muito mais pelo, então, a revista mais importante, continua sendo do Movimento Espírita Federativo, que era o Reformador, mas não encontrava ressonância de alguma forma ainda nos arraiais espíritas. E nessa caravana, eles vieram, em primeiro lugar, à Bahia, e na Bahia escreve Leopoldo Machado, que era um escritor de detalhes, um cronista do cotidiano, que diz que um personagem que era um jovem promissor, chamava-se Divaldo Pereira Franco, que estava começando as suas atividades espíritas em 1950. Tinham 3 anos que havia sido fundado o Centro Espírita Caminho da Redenção. E na foto da época existe o nosso querido Preto Velho, que é assim como a gente brinca com ele, e Delfonso do Espírito Santo. E assim eles criaram uma ideia de unificação, geraram uma espécie de trabalho federativo, que posteriormente cresceu e se transformou na Federação Espírita do Estado da Bahia. Essa é a nossa história. Em 1972, a União Espírita Baiana assume o nome de Federação Espírita e começam os seus trabalhos de implantação das chamadas alianças regionais e uniões distritais. Depois isso é reformulado e se transformaram as alianças e uniões em conselhos. Em 1999, então, começam os movimentos da Caravana Baiana da Fraternidade, posteriormente, na sequência, as macro-regionais, e se mantêm os congressos e os estatutos, e os encontros estaduais. Essa é a história resumida de por que estamos hoje aqui, porque dependemos dos nossos pioneiros, dos nossos ancestrais, que fizeram caminhadas as mais variadas em épocas que é muito diferente do nosso viver atual. Perguntaram-me, o que é que você achou da viagem? Eu não tive tempo de senti-la, porque eu entrei no avião e eu queria ler a experiência dos homens na Lua, estava com uma revista. E nem deu tempo ir na Lua e voltar, porque quando eu menos esperei já estava aterrissando. Eu digo, eu pensei que a gente ia para o espaço sideral mais longe. Então, é muito fácil hoje, comparado com os tempos heróicos de deslocar-se naqueles ônibus históricos, né? Já houve uma época que eram marinetes, não sei se vocês se lembram disso, né? Marinetes, né? Tinha uma C10 que andava lá em Serrinha, e eu me lembro que a gente ia atrás, e as estradas eram tão boas que de vez em quando a gente subia e descia e alguém gritava, olha, aqui não é lata de gás que você está levando, é gente. Porque era tanto tombo que a gente chegava assim. A essa época eu já participava de algum desses movimentos, então eram muito mais difíceis, árduos, a oposição era muito mais sistemática, a impressão histórica anterior era de perseguição, eram de lutas, e agora a gente está na fase da confraternização. E como é que isso acontece? Em novembro, nós nos reunimos no chamado Conselho Federativo Estadual. São os gestores do Movimento Espírita Federativo. Esse conselho, então, define um tema para o ano subsequente. Este ano nós estamos trabalhando Espiritismo ontem, hoje e sempre. E o tema não nasce casualmente, nasce em função de efemérides, de necessidades gerais do movimento espírita ou da própria sociedade. E por que ontem, hoje e sempre? Porque queríamos comemorar 2 datas do ontem, 3, aliás. O Pacto Áureo, seus 70 anos, os 150 anos do Eco do Além Túmulo Jornal e os 160 anos do livro O que é o Espiritismo, que é uma boa pergunta para a gente fazer. Agora, de outra forma, de qual Espiritismo nós estamos falando? Para saber se temos unidade de pensamento. Foi nesta forma, então, que nasceu essa ideia. Além do mais, como era uma época de comunicação, quer dizer, lembrando o Eco do Além Túmulo, passamos a ter eventos
Lembrando Luiz Olímpio Teles de Menezes e a sua atividade de comunicação social. No bojo dessa ideia ontem, hoje e sempre, apareceram então 3 subtemas. Vamos perguntar a nós próprios o que é o Espiritismo, em homenagem àquele livro original, e foi assim que o primeiro movimento estatutariamente definido, que é a Caravana Baiana da Fraternidade, construiu uma palestra para difundir no estado inteiro, que atingiu alguns milhares de pessoas. Para vocês terem uma ideia, nesse período de caravana, são visitados os centros espíritas do estado, praticamente quase todos. Chega a 90%, 95%, porque nem todos chegaram a estar presentes nesse movimento. São 700 e poucos centros espíritas. Só em Salvador são quase 200. E há todo um público assistindo esse tipo de atividade. O que é o Espiritismo? É uma palestra trabalhada por várias pessoas, testada previamente, cujo conteúdo é depurado, depois transformado em texto, para que os palestrantes, então, à medida das suas peculiaridades, apresentem os vários rincões da Bahia. Depois disso, então, nós nos preparamos para esse segundo movimento, que agora é mais para os trabalhadores espíritas se aprimorarem, se confraternizarem e se perguntarem, no caso desse ano, o que é que esse trabalho significa para o principal objetivo da sua vida, que é a jornada espírita de autorrealização. Vejam que é um foco relativamente recente na nossa maneira de ver a realidade espírita. Nós estamos acostumados a fazer oficinas muito mais diretamente ligadas ao fazer. Como fazer isso, como fazer uma boa exposição, trabalhar com a infância, fazer um bom diálogo com os espíritos, e ficamos no fazer. O que é importante, é significativo, mas não é o essencial. Porque o fazer deve decorrer de uma necessidade de crescimento da manifestação do ser, é a sua autorrealização. Então, nesse trabalho dos encontros macro-regionais, estamos dando essa característica, digamos, bifronte. O fazer continua válido, mas agora acrescentado da outra face, que é como é que eu me faço na existência enquanto manifestação do espírito em evolução. Em outras palavras, se eu ficar 30 anos numa mediúnica só dialogando com espíritos sofredores, já será algo. Mas a pergunta-chave é, eu cresci, eu amadureci, eu evoluí, ou eu fiquei mecanicamente repetindo como um burocrata de plantão? O que é que eu fiz em mim, aptidão, que eu levo dessa encarnação pelo trabalho que eu realizei? Então, a tarefa agora mais importante é esta, realizar-nos naquilo que fazemos como seres espirituais que somos, manifestando a nossa potencialidade. Por isso que não é tanto o conhecimento, mas a experiência vivencial que vai ser importante nesses encontros. Estamos fazendo hoje, começando hoje, a última série de encontros, porque já rodamos a Bahia toda, praticamente, e agora encerramos nesse final de semana. E foram encontros os mais variados, já temos aí milhares de fotos, milhares é exagero, mas de fotos não, mas provavelmente tem milhares de fotos, porque o pessoal bota nesses grupos e espalham por aí. É impressionante a velocidade como as notícias correm, de modo que a essa altura vocês já podem ter visto alguns desses encontros acontecendo são 10 encontros regionais. Depois disso, então, nós começamos os nossos preparativos para o terceiro subtema, que é lembrado para o Congresso Espírita da Bahia. Os 2 primeiros vão continuar, as homenagens vão acontecer, mas o terceiro é realmente desafio. O nome se chama Desafios Contemporâneos e as Soluções Espíritas. O que a gente quer dizer com essa temática quando o Conselho Federativo Estadual definiu? Quer dizer que nós temos um tesouro, o tesouro que é o Espiritismo, é o tesouro dos espíritas, que precisa ter
identidade própria, características próprias, para lançar no mundo uma proposta de renovação social. Os desafios que estão aí postos não nasceram do modelo espírita de entendimento da realidade, nasceram do modelo materialista de compreensão do mundo. Agora é a nossa vez, espera-se que sejamos criativos o suficiente para levar ao mundo novidades, fórmulas novas de encarar velhos problemas nascidos das circunstâncias históricas evolutivas que o materialismo gerou. Graças a ele, eu tenho que agradecer seguramente ao materialismo, a gente vem de azul e tudo fica azul. Mas isso é insuficiente para dar conta da demanda evolutiva dos seres ou da demanda existencial do mundo, e vemos como os problemas se multiplicam, se agravam, e quando uns são solucionados, por causa da solução, outros reaparecem dessa forma. E aí temos o nosso congresso, que já antecipo-lhes, que está vivendo uma situação inusitada, porque estamos praticamente a 2/3 do número de inscrições previstas. Nesse final de semana já chegaremos a isso, o que jamais aconteceu. E está todo mundo intrigado. Mudaram os baianos? Agora eles não fazem como no passado, que deixavam para fazer 1000 inscrições na véspera para enlouquecer a equipe da secretaria fazendo crachá na madrugada. Eles se tornaram mais generosos com a organização. O que aconteceu? Porque nós estamos no final de julho, no início de agosto, e jamais outrora aconteceu algo similar. Estamos aguardando para ver qual é o motivo da novidade, se alguém conseguir captar e lançar a ideia para nós, então ficaremos felizes e satisfeitos para repetirmos em outros eventos. Tudo isso foi para dizer que estamos aqui em mais um local para fazermos o nosso trabalho de nos encontrarmos, a poética do encontro humano, e vivermos a experiência de estarmos juntos, construindo psicosferas, que é o mais importante, vínculos energéticos, psíquicos, eletromagnéticos, através das experiências cognitivas, volitivas, afetivas que vamos realizar. Essa palestra já deve ter no meu repertório um número que eu já não me recordo mais. E o que é mais preocupante, eu assisti a todas, ouvi-as, e ao mesmo tempo vi que algumas pessoas assistiram a algumas, e fico me perguntando, qual dessa vez vai ser a abordagem? Porque se eu fizer a mesma para mim, no meio do caminho eu digo, já sei o que você vai dizer logo adiante, não tem nem mais graça, né? E quando eu estava sentado ao lado de Neiva, que me parece uma pessoa inspiradora, eu fiquei olhando e de repente disse, já sei. Ao invés de começar no ritmo normal, vou fazer de trás para frente, do fim para o começo. Porque aí nem eu mesmo sei como é que ela se encadeia e deixo que a inspiração apareça de alguma forma. E aqui a inspiração primeira vem-me da música que foi aqui cantada, que eu sempre recordo, porque ela me toca profundamente a alma, né? Que é a música, a canção da fraternidade, se eu não me lembro o nome, da amizade, que fala que agora é hora de agradecer, né? Tudo que vi e aprendi com você. Então, vocês assistiram o filme de Benjamin Button, A Estranho Caso, que começa lá e vem para cá? Pois eu acho que vai ser assim. Vamos começar pelo final. E qual é o final? O final é recordar aquilo que nos espera no definitivo, no absoluto, no pleno. Deus. A primeira felicidade e a última felicidade, e a do meio felicidade, na verdade, é uma só. Mas a gente dividiu porque a análise mental favorece dessa forma. Mas vejam vocês, a grande felicidade é ser espírito co-criador cósmico, de primeira ordem, como está no Livro dos Espíritos. Algo mais do que fazer além disso? Não conheço.
Entendo que é o limite máximo da possibilidade concebível na atualidade. Ser co-criador cósmico. Vocês já imaginaram? Você sair distribuindo por aí, no espaço sideral, astros, estrelas, buracos negros, nós co-criando tudo isso. Né? Viagem à Lua vai ser uma coisa assim tão pequena como atravessar o Brasil, tão pobre, porque agora a gente vai se lembrar de Arcturus, Sirius, Andrômeda, as milhares de galáxias que já estão, milhões de galáxias que já estão detectadas, mas esse é só o cosmos material. É uma fração mínima. Nós já sabemos que esse cosmos, por exemplo, é visível aos melhores telescópios, apenas tem 15, talvez, por cento da matéria total do universo. Os 85%, se alguns dizem, é de matéria escura que ninguém penetra, que a luz não chega, que ninguém sabe exatamente o que é. E este é só o mundo físico. O cosmos tem N mundos espirituais, N variações possíveis. E vejam vocês, o grande projeto nosso é estar nesta vivência de totalidade como co-criador. Se é co, tem um outro que é o criador maior, Deus. Mas a grande felicidade se encontra em estar nele, estar com ele, sentir-se nele, na integração. Primeiro, talvez a gente tenha que fazer uma caminhada, porque nós acreditamos ainda, por uma consciência restrita e limitada, que dele estamos separados. Essa é a ideia, nossa noção. E isso tem uma trajetória evolutiva muito bem descrita por Leon Denis, quando nos anuncia que para perceber Deus, o homem tem vivenciado experiências segundo as faculdades que usa. Quando ele era dominantemente sensorial, portanto, usava basicamente visão, audição, tato, ele construiu uma ideia de Deus bem sensorial. O Deus que é ser da natureza, ou que é um ser que age no mundo, coisa parecida, e por isso mesmo ele se fez politeísta. Mas quando ele desenvolve o intelecto, a razão se depura, ele começa a integrar as formas politeísticas no monismo, ou pelo menos num Deus único, melhor dizendo. E por isso mesmo ele cria uma espécie de dualismo teísta. Deus lá e a criação aqui. Mas à medida em que nós crescemos, amadurecemos e descobrimos outras possibilidades de percepção, então aparece o monismo, que é o monismo do espírito, o monismo divino. Significa que não há separação entre Deus e nós. Mas não é isso que nós encontramos na célebre passagem que Jesus anuncia: eu e o Pai somos um. É a unidade ali presente por uma consciência integrada na sua própria natureza íntima. E ele vai dizer mais ainda que uma das possibilidades, ou pelo menos a possibilidade que ele apresenta para a percepção de Deus como Deus, e não como imagem humana, é simplesmente a percepção do coração. Os puros de coração verão a Deus. Então nós já temos aí uma faculdade para perceber Deus e provocar essa unificação na nossa viagem de autorrealização. Viver com a pureza do coração. Nós entendemos que coração, à época e até hoje, simboliza, embora alguns fisiólogos achem inadequado, simboliza sentimento. Então é a pureza de sentimento. E qual seria a pureza de sentimento? A pureza de sentimento é o amor em plenitude. É ele que traz, na linguagem paulina, a felicidade, pois se transforma na vivência plena, na suprema excelência que pode se apresentar. E essa suprema excelência de tal ordem que nada do que fazemos, mesmo saber o domínio de todas as línguas, dos homens e dos anjos, a doação de todos os bens e o próprio corpo, que vai aí também de mistura o nosso ego, se doássemos tudo isso, se não tivéssemos essa suprema excelência do amor, de nada isso nos acrescentaria.
não teríamos condições de perceber o que é a plenitude, a bem-aventurança de estar unificado em Deus. Esse é um propósito fundamental nessa escalada evolutiva. É claro que nós temos uma trajetória de relação com Deus a mais variada possível. Eu me recordo, na infância, que eu fui assistir uma palestra espírita no Centro Espírita Deus Cristo e Caridade. E o orador de cãs embranquecidas e voz tonitruante começou a palestra dizendo: Deus não perdoa. Você sabe o que é um murchar de uma pessoa? Se ele não perdoa, eu estou perdido. E eu só tinha 9 anos e já sabia que tinha alguns pecados capitais sem ser o original. Se aos 9 eu estou perdido. Ainda bem que a fração de segundos que se seguiu não foi de longo curso. Ele disse: Deus não perdoa, porque quem perdoa é quem se magoa. Quem perdoa é quem se ofende. E Deus não pode se ofender com sua própria criação. Ai, que alívio. Mas era um Deus, àquela altura da minha relação, um Deus problemático, porque eu achava que ele tinha olhos de lince, de águia, e enxergava todas as pessoas nos mínimos detalhes, inclusive nos pensamentos. Não era possível, aos 12, 13 anos, eu tinha cada pensamento, valha-me Deus. E Deus estava olhando. Eu dizia: rapaz, é difícil, né? Passaram-se os anos e a maturidade da juventude foi chegando, e Deus, que foi Yahvé, Deus que foi Pai, se tornou causa primária do universo. Mas era uma abstração. Eu ficava, que causa estranha, porque é uma causa não causada. E aí ficava elaborando depois com Aristóteles, primeiro o motor imóvel, move tudo e não se move. Como é que ele move e não se move? Era a razão tentando esclarecer as possibilidades de compreensão de Deus com todos os problemas. E aí aprendi as provas ontológicas, cosmológicas, sobre a existência de Deus. Mas mais adiante comecei a perceber que isso era um discurso muito analítico e que havia um problema básico. O problema básico era a razão não compreende porque é razão e porque é analítica, é fragmentária, nada que transcenda ao fragmentário. E aí vieram: Deus é eterno. O eterno não é um fragmento do tempo, nem sequer é o infinito tempo. O eterno é a supressão, a superação de qualquer tempo. Deus é o absoluto. Como poderia minha mente relativa conceber o absoluto? Não daria certo. Porque se ela é relativa, ela não tem capacidade de entender o absoluto. Deus é a pura permanência. Como pode a impermanência, a transitoriedade, o efêmero entender Deus? Eu digo: olha, essas ideias aqui são bem nossas. Deus é onipresente, onisciente, Deus é bom, é justo. Isto é o Deus humano. Mas foi assim que ele garantiu nos albores da juventude uma compreensão mais rica de Deus a partir da lei de causa e efeito, da ideia de reencarnação, da ideia de evolução. E aí Deus aparecia pelo menos como um justo. E aí eu vi aquela derivativa da justiça divina, quando se estuda o livro dos Espíritos, e Kardec fala sobre essa maneira de entender a reencarnação, mas parte do pressuposto que Deus é justo. E não podia dar diferentes posições ou recompensas do transitório no eterno, como a tradição católica diria. Como pode, num certo tempo mínimo de vida, ou um tempo longo de vida, comparar pessoas que recém-nascidas morreram com idosos que morreram? É evidente que os idosos levariam desvantagem, porque tiveram mais tempo para fazer bobagem. Todo mundo conhece o velho ditado, pelo menos os idosos conhecem, que os idosos dão bons conselhos quando já não podem dar maus exemplos, porque o físico não ajuda. Então veja você como é a situação. Então como é que ele ia julgar isso? E aí a reencarnação emergia como a justiça divina, e dizia: puxa, que legal. E aí foi compreendendo tudo isso, mas a razão, ela é terrível. Porque assim como ela cria soluções lógicas,
ela cria problemas das próprias soluções que ela remete. E um dia eu encontrei com alguém que me fez pensar assim, peraí, essa ideia de Deus aí fazendo justiça me parece um tanto quanto matemática, essa justiça. É o tempo de vida, a condição econômica, o problema de sofrimento. Aí veio aqui e disse assim, alguém que é interior, que é psíquico, que é influência espiritual, daquelas de filósofo chato, assim, parece que ao criar a reencarnação você esqueceu de um detalhe, que Deus sabe média ponderada. Se tem média ponderada, não precisa de mais de uma vida, não. Basta ele fazer um cálculo ponderado para quem nasceu e viveu 6 meses, o psiquismo dele tem a obrigação de cumprir tais tarefas. Quem viveu 10 anos tem outra e acabaria com a reencarnação aí. Não fosse a experiência de outros vieses, de outras esferas culturais, como a demonstração científica, você encontraria uma brecha na noção de Deus, da sua própria justiça. E um dos livros mais interessantes da época que eu li foi Por que não creio em Deus, na existência de Deus. Foi interessante que o filósofo discorria destruindo todos os argumentos que nós estamos acostumados a ver. Por exemplo, o princípio da causalidade. Deus é a causa primária. Ele dizia, quem diz que causa existe? E aí começava a questionar, porque causa é uma concepção grega. Não sempre existiu. E você pode pensar o universo de outra forma, como causa e não como ordem. Ele tem outra maneira de ver. Aí ia questionando tudo. No final do livro ele disse, olha, eu acreditaria em Deus se eu tivesse uma experiência como os místicos tiveram. Direta. Mas eu não tenho. E as que ele tem, eles não fazem a gente sentir como tal. Então, pela intuição, ou algo parecido, talvez eu tivesse a prova de ser esse o caminho. Deus não se lhe pode reduzi-lo a raciocínios lógicos. Temos que ir além. Aprofundar nisso. E aí veio a ideia que Deus podia ser percebido pelo coração, pela via do sentimento, ou pelas experiências de transcendência, que é a nossa grande felicidade. A ponto de chegarmos e trazermos por analogia a vivência do divino na nossa vida natural. Lembrando, por exemplo, o oceano. Há um dos belos livros da literatura universal que fala assim, ondas, o título é Ondas à Procura do Mar. E aí a gente descobre algo interessante, que uma analogia que nos favorece perceber isso é imaginar que somos ondas. Nós somos ondas que tomaram consciência que eram ondas, mas não ficaram conscientes que eram oceano. E por isso mesmo, pensamos, olha lá o oceano, olha aqui nós ondas. Aí eu volto aos meus tempos de adolescente, porque tive uma companhia muito agradável de um físico, Dione Carlos, e nós ficávamos nos tempos áureos da paz em Salvador, lá era um porto de paz mesmo, nos tempos áureos ficávamos no campo da pólvora até 2 horas da manhã, sem nunca se lembrar que existia furto, roubo ou qualquer coisa do gênero. Hoje, nem ao meio-dia você tem segurança no mesmo lugar. Mas veja vocês, eles ficavam conversando sobre isso, e um dia ele me disse, olha, eu acho que a gente pode perceber Deus com a teoria dos canequinhos. Teoria dos canequinhos, que é isso? Imagine o seguinte, que tem uns canequinhos que estão dentro do oceano. A água de dentro do canequinho diz eu, e diz o que está fora do canequinho, Deus. Até o dia que a água do canequinho toma consciência que ele e a água de fora são a mesma coisa. Mas ficou a parede, que era o canequinho. Aí eu aprimorei a ideia. Então não é água de canequinho, o canequinho não é de fora, não é disso. É gelo. O gelo está num estado e não se percebe a água líquida. E por isso pensa separado. E aí cria o oceano, é Deus, e eu sou o gelo. Até que ele, aos poucos, vai compreendendo que é da mesma natureza intrínseca. Mas não é compreendendo por raciocínio puro e simples. É a percepção, é essa vivência, é essa noção interiorizada e vivida. E aí descobre que o universo é um filme
É um cineminha de Deus, da imanência divina, da criação. E por isso mesmo, pode então dizer que Deus e eu somos um. Mas antes disso, a gente não pode vivenciar de imediato. Vamos descobrir algumas coisas básicas nessa viagem da transcendência, da felicidade de transcender. Em primeiro lugar, vamos enfrentar uma questão do ponto de vista da compreensão do conhecimento. No estágio da consciência atual, nós pensamos na existência. O que existe é o que aparece. E, portanto, o que aparece desaparece. Tem essa oportunidade. E um dia alguém perguntou a um pensador: Deus existe? E ele lhe respondeu: não. Ele disse: então Deus não existe? Um tanto quanto assustado. E o pensador respondeu: também não. Então Deus nem existe, nem não existe? Ele disse: também não. Então Deus existe e não existe simultaneamente? Uma contradição lógica. Ele disse: também não. E então o aprendiz diz: compreendi. Quando eu lhe disse, não entendi. Porque não era para o entendimento. Mais tarde é que eu vi captar a mensagem. Existência não é da natureza de Deus. Porque o que existe, como eu disse, é o que aparece e o que desaparece. Deus simplesmente é. Eu sou. Ele poderia falar assim. Mas eu existo, não. Eu estou existente. Vai sofisticar um pouco o português. E quando então a gente chegar a esse estágio, vai dizer: eu sou o quê? O que nunca muda. O que nunca perece. O imortal. A criação divina. O espírito. A essência. Como ele é. Isso é o que somos e o que ele é. Mas e a existência? É o filme que nós criamos na dinâmica chamada evolução. A consciência da existência é fundamental para a gente chegar a uma outra consciência, que é a da essência. E aí percebermos que somos divinos, toda a natureza é divina, está em diferentes estágios de manifestações existenciais. Mas as manifestações existenciais não somos nós. Foi assim que eu criei um problema para mim. Porque estava dando uma aula e disse, uma aula para um grande público, e disse: como vocês veem, eu não sou homem. E era em 1982. Olharam-me com olhares de que algum armário estava se abrindo. E aí eu completei: estou humano. É diferente. Melhor ainda, só para fixar, estou peixinho. Aí melhorou os ares. Mas antes disso, na época, isso era tremendamente complicado. Estou humano. E tudo isso é passagem. Mas o que eu quero vivenciar é a experiência do divino. E como fazê-lo? Pelos métodos que hoje nós já temos na jornada espírita de autorrealização. Podemos fazê-lo pela contemplação, que é o método muito identificado com o estilo de Leon Denis, aquele grande discípulo de Allan Kardec, que o viu pelo menos uma vez. Encontrou-se com ele uma vez. Esse discípulo tinha um hábito de fazer caminhadas, de fazer trilhas da época, nas florestas da França. Hoje ele não pode fazer isso lá, não. Acabaram as florestas. Mas o fato é que ele gostava de contemplar a natureza. E ele vai descrevendo nos seus textos de O Grande Enigma, que é o estudo de Deus, como ele se percebia naquela vivência, contemplando. E o que é contemplar? É suspender qualquer tipo de raciocínio e entrar numa emoção que é uma estesia. E ao fazê-lo, você vai se integrando com aquela natureza, vai se sentindo uno com ela. Mas não somente a natureza física, a montanha, o oceano, o plenilúnio, o mar, a floresta. Você sente aquilo como um pulsar do cosmos. E ao sentir o pulsar do cosmos, diz ele, eu não consegui não,
você vai conseguir ver a lei de Deus na dinâmica da evolução. E ao sentir a lei de Deus nessa integração contemplativa, você então dá o salto final e encontra a percepção do divino. Então a contemplação é um dos caminhos para a nossa realização. Há muito tempo que da varanda do meu prédio eu olho para o mar e nunca consegui passar do mundo físico. Não consegui perceber a lei. Mas o esforço a gente vai se aproximando. Já percebo que há uma diferença de percepção. Mas esse não é o único caminho, diz ele. É preciso fazer um outro caminho que a gente vai encontrar a marca, o selo de Deus, a introspecção. É de novo uma suspensão da mente analítica, da cessação dos pensamentos, para ir vendo as camadas existenciais que nós criamos, a mente, o corpo, as emoções, os valores, e ultrapassando-os de alguma forma. E ao ultrapassá-los, a gente chega à essência. E ao chegar à essência, a gente vai àquele lugar sagrado descrito por alguns espíritos, onde está o reino dos céus, a assinatura de Deus. E aí, no mundo interior, a gente descobre Deus. Simplesmente pela introspecção. Mas a gente tem outros caminhos para fazer isso. Nós podemos fazer isso por uma experiência que muda a consciência de vez, e a gente vive o que se chama experiência luminosa. Experiência antigamente, em 1902, cognoada experiência de pico, experiência de totalidade. Essas experiências acontecem sem que a gente tenha um controle imediato, mas é possível, de alguma forma, transformar a nossa vida em algo que isso se torne mais provável, e isso se faz pela meditação. Já temos aí 3 caminhos que podemos fazê-lo sem custos operacionais significativos. Mas mais adiante a gente descobrirá que há outras formas de compreender, de sentir e de perceber Deus. E aí você se torna um homem divino. O que é um homem divino? Um ser divino na Terra. É bom lembrar que hoje se diz que não basta entrar no êxtase do místico e viver fora do mundo e da realidade humana. Que isto é a porta de entrada para a principal tarefa que temos que realizar. E a principal tarefa é divinizar o mundo. Então não pense que vocês vão virar monges tibetanos no Himalaia, encontrei Deus. E aí vai chegar um mestre, como aconteceu com um desses meditadores, e dirá, ótimo, você está no fim dessa encarnação e agora você parece que viveu a experiência do encontro com Deus. Preciso saber se você consegue mantê-la na totalidade, se você viveu como um ponto fora da curva ou se você está vivendo como a rotina da sua vida. Não, mas eu acho que eu consegui manter, estou mantendo até agora. Espere um pouco, terás uns testes. Quais? Você breve vai desencarnar e vai voltar. E vai voltar e nascer em Bombaim ou Nova Delhi, as cidades mais populosas da Índia. E lá você vai ser um funcionário público da aviação férrea, uma desgraça na época, nos anos do século XIX. E mais, terá uns 4 filhos e a esposa, e cuidará do lar. Se você conseguir manter esse clima de plenitude, então você agora está iluminado. Porque você sair do mundo e viver dessa forma não é suficiente. Então aquelas pessoas que estão vivendo momentos profissionais, afetivos, com dificuldades, pode ser que sejam iluminados, reencarnados. Agora vamos ver se continua divinamente ligado na hora da psicoatuação que está vivenciando. Então ele dizia isso. Então essa foi uma experiência marcante. É isso que o divino que nós podemos experienciar pode nos levar a divinizar o mundo. Mas há um outro dado que eu não posso esquecer, da figura ímpar de Elzio Ferreira de Souza, que escreveu, psicografado, um livro chamado Divina Presença. Podem lê-lo, que é um dos melhores, talvez o melhor livro de transcendência, da filosofia da transcendência. A felicidade da transcendência, melhor dizendo. E quando eu estava líder de juventude,
Um dia eu chamei para um bate-papo com jovens e ele me chegou com uma frase que eu disse: pessimismo, esses adultos são um problema. Ele virou-se para mim, para o grupo, e disse: quer ser feliz, plenamente feliz, para sempre feliz? Todo mundo queria, é um desejo universal. Apaixone-se por Deus. É o único que não o trairá. Eu respirei fundo e meus amigos, meus pais me trairão. É o único que não o trairá. Ficou aquilo chocante. Depois é que eu vim compreender como ele usava o jogo das palavras para dizer: só há felicidade suprema quando você se unifica com Deus. E em Deus não há lugar para as expectativas. Trair aí significa não corresponder às suas próprias expectativas. E quem cria expectativas já criou a sua candidatura perfeitamente elegível para o sofrimento. É só sonhar que o outro vai ser do jeito que a gente acha para se decepcionar na primeira curva da estrada. Porque os outros não foram criados para ser o que nós queremos que eles sejam. Pode parecer chato isso, mas é isso mesmo que a experiência vai mostrar na vida. No dia que a gente suprime as expectativas, pelo menos tem um alívio em relação ao sofrimento. Então essa felicidade do divino nos permite dizer que mergulhado em nós mesmos, encontramos Deus. Mergulhado no transcendente, encontramos Deus. Mergulhado no mundo da natureza, encontramos Deus. E aí temos um segundo movimento. Mergulhado no outro, ser humano, relação interpessoal, encontramos Deus. E nasce então a felicidade de servir. Lembre-se que a primeira foi transcender, quer dizer, a última. A do meio, serve. Vocês sabem o que é servir na profundidade que a palavra traz? Lembrem-se, o maior no reino dos céus é o que serve. Servidor. O que é o servidor? É alguém que ultrapassou os limites do egocentrismo e descobriu que o outro não é mais outro. É ele mesmo. Na unificação psíquica que vai se estabelecendo, ele já não tem mais separatividade. Então ele cuida de si no outro. E eu vou lhes recordar uma experiência que eu tive com a provável, a quase santa, canonizada Irmã Dulce. Eu estava no ambulatório recém-formado, lá no hospital dela, irmã em Santo Antônio, e um dia ela chegou com aquele ar que ela tinha para efeitos públicos, porque ela tinha um ar para efeitos públicos e tinha um ar do privado. No público ela era assim, olhar para baixo. No privado ela era mais divertida, muito mais divertida, mas não vale os detalhes aqui hoje. Então ela dizia o seguinte, abriu a porta, eu estava atendendo um paciente, e terminando de atender um paciente, doutor, o senhor podia me examinar? Diz, claro, irmã. E assustado, porque examinar a irmã Dulce, com 4 anos, 5 anos de formado, ela que já era o anjo bom da Bahia nas seleções universidades 8 anos antes, era um problema. Eu me preparei, disse, eu vou terminar essa receita e já lhe atendo. Ela, pois não. Aí fechou a porta, ficou do lado de fora, eu terminei a receita, fiz o paciente entender o que era o procedimento, e ele saiu, e o estudante ficou, e agora? Eu fico? Eu digo, não sei, eu vou examinar uma freira. Aí ela disse, pronto, doutor? Pronto. Então me examine na pessoa daquele mendigo que eu acabei de recolher. O cheiro, aquele odor de lama, fétido, de gangrena. Eu li assim, quer dizer que ela e ele são um só? Muitos anos depois eu refletia sobre isso. Digo, ou ela queria me enganar. Quando ela viu a minha fisionomia assim, agradabilíssima de acolhimento daquele paciente, ela disse, não se preocupe, doutor, espere um pouco. Eu vou dar um banho nele, melhorar as roupas dele, depois o senhor examina. Eu espero, aí já melhorou. Mas veio aquela sensação assim, eu pensei que ia examinar Irmã Dulce. Não, era aquele mendigo. Aí eu fui compreendendo como era o movimento da integração, da inclusividade. Servir, sempre incluindo a alteridade.
Mas e as diferenças? As diferenças são insignificantes perante a essência que nós somos. Que valor tem a cor, o sexo, a ideia, a ideologia? O que é isso? Perante reconhecer no outro a potência divina se manifestando por um ato criador desse supremo ser que é Deus. Que importa se ele pensa desse ou daquele jeito, naquele momento evolutivo? Porque isso se transforma em motivo de separatividade. Não, a inclusão amorosa, a alegria de colocar o outro nesse circuito evolucionário nos faz viver uma espécie de felicidade. E aí vem um dado importante. É sempre hora, quando servimos, de agradecer ao outro, melhor dizendo, pela oportunidade que nos deu de fazer com que a nossa potência amorosa crescesse, amadurecesse, se expressasse na realidade do mundo. Então, servir deixa de ser atender às demandas exteriores, socioeconômicas, culturais dos outros, para experienciar, cuidar simplesmente do outro. Que não é mais outro. Isto é a amorosidade na plenitude. Esse é o servir. Mas há uma terceira felicidade. E a terceira felicidade é a gente descobrir que pode ser na existência a plenitude divina. O que eu sou. Como eu posso me expressar. A existência aí está. Ela vai do múltiplo para o uno, do fragmentário para o sintético, do verso para o monismo, do diverso para o monismo. E é isso que nós precisamos pensar em nós mesmos. Nós temos várias formas existenciais e precisamos cuidar dela, dar o brilho, um gozo, satisfação em vivenciá-las de alguma forma. Por exemplo, um brilho corporal. Vejam como a divina criatura que eu sou por criação está manifestada nesse corpo. Eu preciso cuidar dele. Sei, vocês não vão admirar porque vocês têm uns certos cuidados evolutivos. Eu já me vi de lado e compreendi porque os homens vêm dos macacos olhando o espelho. É natural. Mas vocês vão dizer, puxa, olha que organismo. Consegue falar, ficar em pé, modificar a pressão, atuar fazendo enzimas, milhões e milhões de procedimentos, todos organicamente funcionando para que haja consciência manifesta corporal. Como eu cuido desse corpo, essa proeza evolutiva que é a existência. Eu às vezes ficava pensando, quando era estudante de medicina, se o coração resolvesse fazer uma greve de meia hora nesse hospital, o que aconteceria? Meia hora é suficiente para descerebrar todo mundo. Mas ele não tem essa autonomia, não tem essa, digamos assim, capacidade de executar isso lá, mas de vez em quando ele dá uns achaques, faz uns achaques aparecerem e faz com que o pessoal dos 60 invente agora uma propriedade para cuidar do corpo. Vejo muita gente dizendo, meu cardiologista é daqui. Quer dizer, já apropriou-se. É a corporalidade vivendo. Mas também nós podemos apreciar o mundo emocional. É claro que a gente vai se confrontar com tristezas, mágoas, medos, frustrações, que foi uma construção nossa, do nosso mecanismo de defesa para manter-se vivo, porque essas emoções, elas têm um papel de sobrevivência significativo. Às vezes elas se amplificam, mas a gente vai conhecer esse mundo fantástico do sentir saudade, de ter a alegria do encontro com o outro, o sentimento de doação, de um modo geral, e é esse mundo emocional, sentimental, a gente vai descobrir a riqueza que ele é. Como vamos descobrir a beleza do pensar? Como o pensar é fantástico. Vocês já pararam para pensar sobre seus próprios modos de pensar? De fazer silogismos, de criar dilemas, de criar, vocês nem percebem isso, de criar falácias, as mais variadas. Se vocês estudassem lógica, vocês veriam a riqueza que é o pensamento lógico, analítico, como ele
ele funciona, como ele trabalha, como ele... Mas depois você descobre que o pensamento lógico não é a única forma de pensar. Você tem um pensamento dialético, depois você tem um pensamento sintético, você tem 1000 formas de pensar. E como a mente é fértil em pensar. E depois você descobre que tem uma outra propriedade curiosa na mente, que é não pensar, ficar quieto. Já consegui isso uma única vez, assim, intensamente. E estava lá no silêncio total da mente, quando eu fiz, consegui. Aí acabou o silêncio. Mas é esta a riqueza da mente que a gente pode construir, trabalhar, fazer crescer de um modo geral. Veja a existência. E os valores? O que é que valem? É um mundo de axiologia, um mundo de possibilidades de... vale mais ser religioso do que ser utilitário. Vale mais a estética do que a lógica. Vale mais o que na nossa vida? É um mundo riquíssimo, que alguém catalogou 200 valores para a gente trabalhar. E ainda fez uma escala evolutiva baseada nos chamados centros vitais, valores de sobrevivência da espécie, que são genésicos, valores de poder e organização, valores ligados à compaixão, e por aí vai. E descobrir que tudo isso é a existência vívida, rica, criativa que nós vivemos para conhecer como nos manifestamos. Vocês já imaginaram isso? Isso se chama autoconhecimento, que decorre de uma vivência do amor a si mesmo. Mas esse autoconhecimento seria pleno se nos conhecêssemos puramente na nossa manifestação? Não. A gente precisa ir além. E esse talvez seja o grande desafio dessa jornada espírita de autorrealização. Ir além dos limites existenciais e descobrir o que se é. Essência, espírito. Nós temos agora um termo novo. Deus é eterno. A gente foi criado, então não é igual. Aí criaram um termo. Nós somos eviternos, imortais. Aparecemos, mas não desaparecemos porque somos imortais. Mas tomar consciência disso plenamente e saber que tudo que está acontecendo não pode nos aprisionar, porque essas existências, quando viram dominância, hegemonia na nossa consciência, transformam tudo em propriedade, em posses. E a gente vai viver disso, possuir o corpo, como se não pudesse desaparecer. Não sabe ainda, não tem consciência clara de que a morte é a única realidade democrática do universo. Não discrimina ninguém, cabe todos de uma só vez, não faz fila. A gente não sabe disso, mas a consciência corporal diz, não, eu tenho um corpo e quero que ele seja amortal, como diz agora um desses escritores israelenses, amortal, biônico, mas não morre, a não ser por acidente. Isso é uma limitação da compreensão do que se é. Depois a gente quer ter afetos e se aprisiona neles. Eu sempre lembro o grande romântico brasileiro. Eu quero ter 1 milhão de amigos. E aí um dia eu perguntei, será que ele quer ser amigo de alguém? Porque ter é propriedade. Mas não só afetos. A gente quer ter ideias próprias que dominem o mundo. Como é comum a gente querer que as nossas ideias valham mais que as outras ideias que estão aí na situação, na vida cotidiana. Como é importante verificar como reagimos às diferenças culturais, ideológicas, como se fossem questões de vida ou morte, porque queremos nos apropriar do universo da chamada verdade. Mesma coisa com os valores. Tudo é existência, e se a gente se deixa dominar pela existência, e é o cotidiano do nosso viver ainda, então vivemos com medo de perder, porque quem tem, perderá. É a única certeza. Se você tem uma propriedade, pode esperar. O tempo, que pode não ser infinito, ele é um algoz de todas as propriedades. E aí eu me lembro de uma figura que ensinou isso brilhantemente. José Gorgosino Carvalho. Aos 80 anos, ele deixou uma frase no Teatro Castro Alves, foi homenageado, dizendo,
é muita falta de criatividade. Morrer rico. Rico? Que coisa idiota! Deixar para terceiros gastar. Deixa você, se trabalha a vida, deixa para terceiro. Não, gaste tudo como ele fez, criou uma fundação, entregou a fundação para cuidar de crianças desamparadas do interior da Bahia. Vai morrer rico. Propriedade. Eu tenho milhões, bilhões. E daí? Tudo isso é o engodo da consciência existencial. Por isso que o grande salto de qualidade evolutiva é descobrir que somos. Para além do tempo, para além do espaço tradicionais, porque isso não é o que somos. Isso é matéria, seja ela física, quintessenciada, astral, isso é matéria. Que somos, além de tudo isso? Porque aí estaremos entrando no reino do que não perece e nos aproximando da consciência de identidade com o divino. Essas são as 3 nossas felicidades que podemos trazer para a estruturação do nosso grande laboratório, que é o Centro Espírita. Atividades para sermos e aprimorarmos o nosso existir. Atividades para servirmos e atividades para transcendermos. O Centro Espírita organizado desta maneira será capaz de nos preparar para o advento da comunidade espírita propriamente dita. Lembrando o Atos dos Apóstolos, Lucas falando, era um só pensamento, um só coração. E tinham tudo em comum. Faziam as suas orações juntos, distribuíam os bens conforme as necessidades, cuidavam das viúvas e dos órfãos, e mais que isso, tinham uma capacidade de, através dos apóstolos, vivenciar prodígios. Esse é o nosso sonho. Essa é a nossa aspiração. Como todos queremos ser felizes, isso é praticamente universal, a não ser com alguma patologia em alguns, então é hora de nos dedicarmos nesses 3 dias, a partir de agora, a vivermos isso, felizes. Cada um demonstrando, mesmo que ainda seja na base da imagem do Facebook. Facebook. Há uma dor aqui, mas a dor é como a dor de Carmen Sinira, que quando estava com hemoptise dizia, minhas rosas rubras de sangue brotavam do meu peito. Hemoptise mesmo. Mas eram rosas rubras de sangue a brotar do peito. Veja como fica diferente. Ou então como a velhice descrita por Leon Denis. Que período fantástico de síntese psíquica e de integração com o mundo espiritual. O corpo acabadinho, um caquinho, mas ele ali, nas meditações transcendentais, pensando, sou espírito, sou imortal. E qualquer que seja o problema que venhamos a encontrar, a gente dizer, vai passar. Porque tudo na existência passa como um filme, mas o que vai ficar é somente Deus. E como nós somos possíveis de sermos perfeitos como Ele o é, assim assinalava o seu emérito emissário Jesus Cristo, então vamos viver esses 3 dias como os nossos 3 dias de felicidade. E nesta felicidade de ser, de servir e de transcender, descobriremos a alma do Evangelho, que é a alma do Espiritismo que queremos revivecer na Terra para divinizar o mundo e fazer dele a colônia espiritual de Deus presente no cotidiano da nossa existência. A todos, o nosso desejo de que sonhem sonhos impossíveis até ver brotar no imarcessível chão a flor da redenção espiritual. Que o sonho nos alimente e nos eleve e nos faça progredir. Deus nos abençoe.